Em uma tranquila noite de verão em 1996, no Texas, os ventos da tragédia sopraram sorrateiramente pelas ruas arborizadas de um bairro suburbano. Sob o manto da escuridão, um cenário hediondo se desdobrou dentro de uma casa aparentemente pacífica. 2 meninos inocentes lutavam pela vida, enquanto sua mãe, envolta em sombras sinistras, buscava desesperadamente salvar seus filhos do destino terrível que se desenhava. O que começou como uma noite comum, logo se transformou em um pesadelo de horror inexplicável. Este é um mistério angustiante do caso da família Routier, onde cada sombra esconde segredos profundos e cada suspiro carrega o peso da verdade não revelada. Este é um caso intrigante e controverso, cujo encerramento foi obtido com o auxílio da genética forense. Mas eu te questiono: será que quem está atrás das grades é realmente o verdadeiro culpado? Agora, vamos mergulhar nos detalhes da investigação do caso da família Routier. Darren Eugene Routier, na década de 1980, era um adolescente que vivia na cidade de Lubbock, localizada no estado do Texas, e trabalhava em um restaurante chamado Sizzling Steakhouse, onde ele era o subgerente. No restaurante, Darren tinha uma colega de trabalho que tinha uma filha que era considerada por todos como sendo muito bonita. Darren foi até essa colega e lhe perguntou se ela podia lhe apresentar a sua filha, pois ele estava muito curioso para conhecer a jovem em questão de que todos falavam. Ela era Darlie Lynn Peck, nascida em 4 de janeiro de 1970. Darlene era uma jovem cheia de energia, muito extrovertida, simpática e sempre pronta para se divertir. Darren e Darlie se conheceram e foi amor à primeira vista. Após esse primeiro encontro mágico, eles rapidamente perceberam que estavam destinados a ficar juntos. Com o passar dos meses, esse sentimento apenas se fortaleceu e eles decidiram dar o próximo passo na sua jornada amorosa. Em 8 de fevereiro de 1988, Darren e Darlie trocaram votos e se uniram em matrimônio, selando assim sua união diante de amigos e familiares. A cerimônia foi um momento de alegria e felicidade, marcando o início de uma vida juntos, repleta de promessas e sonhos. A felicidade do casal aumentou quando, no dia 14 de junho de 1989, Darlie deu à luz a um lindo menino, o qual recebeu o nome de Devon. E no dia 19 de fevereiro de 1991, o casal foi agraciado com mais um filho, batizado de Damon. Agora, Darren era um pai de família, e na tentativa de ter mais recursos para sustentar a sua esposa e os seus filhos, ele decidiu sair do restaurante, levar a sua família para a cidade de Dallas e começar o seu próprio negócio. Darren fundou uma empresa chamada Testneck, responsável pela construção de placas de circuito, componentes fundamentais na construção de equipamentos eletrônicos. E rapidamente, Darren começou a ganhar muito dinheiro. Darren adorava agradar sua bela e divertida esposa, e ele comprou uma magnífica casa, um Jaguar, um barco, muitas joias e também objetos de ouro para sua esposa. No fim de 1995, o casal teve o seu terceiro filho, um menino que recebeu o nome de Drake. Os Routier pareciam ter tudo. Eles eram um casal de 20 e poucos anos, cheios de energia e vitalidade, com muito dinheiro e 3 maravilhosos filhos. Como é o seu nome? Devon, o primogênito da família Routier, era um menino notavelmente extrovertido, cuja energia contagiante iluminava qualquer ambiente.
Desprovido de medo e cheio de coragem, ele desbravava o mundo com uma determinação inabalável. Sua natureza brincalhona e sua alma generosa o tornavam o centro das atenções, e ele nunca hesitava em usar sua criatividade para arrancar gargalhadas e alegrar o dia daqueles ao seu redor. Damon, por outro lado, era o oposto de seu irmão mais velho, Devon. O menino mais reservado e introspectivo, Damon carregava consigo um senso de cautela que o fazia hesitar diante do desconhecido. Diferente de Devon, ele não se aventurava sem ter um amigo ao seu lado e raramente ousava ir para o andar de cima da casa se não estivesse acompanhado por alguém. Seu olhar muitas vezes revelava uma sombra de apreensão e sua timidez o levava a buscar conforto na presença dos outros. Apesar de sua natureza mais retraída, Damon ainda irradiava uma doçura genuína e seu coração sensível tocava aqueles que o conheciam mais profundamente. Darlie era uma das mães mais jovens ali do bairro e a sua casa era o ponto de encontro de todas as crianças. Com sua personalidade calorosa e cheia de energia, ela animava as tardes com brincadeiras divertidas e guloseimas feitas na cozinha. Tudo corria bem naquela comunidade tranquila, até chegar uma noite que mudaria tudo. O que parecia ser mais uma noite comum na casa dos Routier se transformaria em um pesadelo que abalaria as estruturas daquela comunidade para sempre. Na primavera de 1996, Darren e Darlie viviam o sonho americano. Ela tinha 26 anos e ele 27, e o casal já tinha conquistado o que muitos levam a vida toda para conseguir. A noite de 6 de junho de 1996 foi uma noite quente no Texas. Os meninos, Devon com 6 anos e Damon com 5, queriam brincar de acampar. O pai da família, Darren, foi para o segundo andar da casa, onde ele colocou Drake, de 8 meses, no berço e foi dormir em sua cama. Já Darlie, que adorava brincar com seus filhos, disse que naquela noite ela, Devon e Damon iam brincar de acampamento e dormir na sala. Naquela madrugada, uma ligação para o serviço de emergência pôs fim à tranquilidade daquela comunidade, que até então era considerada extremamente segura. Do outro lado da linha estava Darlene Routier, uma jovem mãe em estado de pânico. Ela relatou que sua casa tinha sido invadida por um homem desconhecido e que ela e seus filhos estavam feridos. Os operadores mantiveram Darlie na linha até que eles finalmente, além de seus gritos, ouviram o som das sirenes, indicando que a ajuda já estava a caminho. Quando os paramédicos chegaram à residência da família Routier, eles encontraram um cenário terrível. Devon, de 6 anos de idade, estava no chão da sala, sem vida. Damon, de 5 anos, lutava por sua sobrevivência. Os paramédicos trabalharam freneticamente para salvá-lo, mas seu estado era muito grave. A esperança lutava contra o tempo, enquanto eles corriam para levá-lo até o hospital mais próximo. No entanto, mesmo com todos os esforços, o destino parecia decidido a desafiar as tentativas de resgate, e Damon sucumbiu, ainda a caminho do hospital. Darlene foi levada ao bloco cirúrgico, pois ela tinha um grande ferimento em sua garganta, que por apenas 2 centímetros não dilacerou a sua artéria carótida. Darlie também tinha um ferimento em seu braço direito, e quando ela deu entrada no hospital, os médicos notaram que ela não estava utilizando roupa interior. Apesar desse fato, após ser examinada, foi concluído que no corpo de Darlie não foi encontrado nenhum sinal que indicasse que ela tinha sido vítima de agressão sexual.
Os policiais passaram o dia seguinte fazendo uma investigação minuciosa na casa dos Routhier, coletando muitos vestígios que posteriormente seriam analisados. A cirurgia de Darlie foi um sucesso e dentro de poucos dias ela já estava fora dos cuidados intensivos. E mais que isso, ela agora, consciente, foi capaz de dar importantes detalhes aos investigadores que estavam trabalhando no caso, tentando descobrir por que os Routhier tinham sido alvo daquele ataque terrível e também tentando identificar quem era o responsável por tirar a vida de 2 meninos e de ter tentado fazer o mesmo com a bela e jovem Darlie Routhier. Ao ser entrevistada pelos policiais, ela disse que esteve cara a cara com seu agressor e descreveu este como sendo um homem branco com cerca de 1,80 m de altura, que vestia uma camisa preta, calças jeans e um boné de beisebol. A casa do Routhier foi alvo de uma perícia minuciosa e durante esta foi verificado que uma tela localizada numa das janelas da garagem tinha sido cortada. Isso sugeria que o invasor tinha cortado a tela e entrado na residência através daquela janela. E Darlie deu mais detalhes acerca dos eventos ocorridos naquela noite. Ela disse que o intruso deixou a arma do crime, uma faca, cair no chão da cozinha quando fugiu. Ela então pegou no objeto e colocou-o sobre um balcão. Aquela era uma faca que fazia parte de um conjunto que ficava exposto em cima do balcão na cozinha da casa dos Routhier. E o objeto em questão foi minuciosamente analisado. E fora da casa, os policiais fizeram uma descoberta intrigante. Em um beco, a 2 casas de distância, a polícia encontrou uma meia. E nesta meia havia uma mancha de cor avermelhada. A meia em questão foi coletada como evidência e, juntamente com outros itens, foi enviada ao laboratório de genética forense. Enquanto as análises laboratoriais eram realizadas, os policiais mergulhavam a fundo na investigação. E logo de início foi descartada a hipótese de que quem quer que tivesse entrado na casa o tinha feito com a intenção de roubar. Isso porque, entre a cozinha e o cômodo onde ocorreram os terríveis atos, ou seja, na sala, havia 13 anéis e um relógio de pulso feminino de ouro. E todos esses objetos estavam ali, à vista, sobre os móveis. Se a intenção do invasor fosse roubar, mesmo com a confusão e o frenesi, ele teria levado aqueles objetos, que eram facilmente transportáveis, muito fáceis de serem escondidos e posteriormente comercializados. Mas nada parecia ter desaparecido da residência. E agora nós não sabemos o porquê. Tudo que nós sabemos é que este é um indivíduo doente, que não retirou nenhum objeto da casa, mas levou consigo o que nós tínhamos de mais importante. Na cozinha estava o conjunto de facas com cabo branco, do qual faltava a maior delas. As gotas de sangue espalhadas pelo chão foram minuciosamente registradas e amostras foram meticulosamente coletadas para análise de DNA. O tamanho e a forma dessas gotas seriam analisados para verificar se tais evidências davam suporte à versão dos fatos fornecida por Darlie. Além disso, a camisola que ela estava usando naquela noite emergiu como uma peça crucial de evidência para análise de DNA e também de padrões de manchas. Os especialistas forenses depositavam grandes esperanças de que aquela camisola pudesse revelar informações decisivas sobre os eventos que culminaram nos trágicos acontecimentos. Os vestígios mais proeminentes na cena eram as manchas de sangue, e os analistas forenses esperavam que tais vestígios ajudassem a revelar informações acerca do que tinha acontecido naquela noite, nomeadamente com o auxílio da genética forense, que permitiria identificar de quem aquelas amostras eram provenientes. Darlie disse que estava dormindo e que não viu quando o intruso agiu contra os seus 2 meninos. Ela disse que só acordou quando sentiu um objeto metálico e afiado passando pelo seu pescoço.
Ela então levantou-se e lutou com o invasor, mas este fugiu pelo mesmo lugar que ela achava que ele tinha entrado, a janela da garagem. Quanto ao marido, Darren Routier, ele afirmou que estava dormindo no andar de cima com Drake, o bebê de 8 meses, e despertou ao ouvir o som de vidro se partindo. Mas, ainda na noite dos acontecimentos, ao entrar na sala onde os detetives o aguardavam, o primeiro comentário que Darren fez aos investigadores fez com que estes ficassem chocados e desconcertados. A primeira observação feita por Darren não foi sobre a saúde de seus filhos ou de sua esposa, mas sim foi sobre a aparência de Darlie. Ele disse: "Você viu a Darlie? Ela não é linda e não tem os seios lindos?" Em seguida, ele acrescentou: "Você sabe, eu entendo por que alguém entraria aqui em casa, loira, bonita e usando um sutiã tamanho 38D duplo." Os investigadores ficaram chocados, não apenas pela falta de sensibilidade e de respeito para com a sua esposa, mas também considerando que ele acabara de perder 2 filhos e naquele momento ele sequer sabia se Darlie iria sobreviver, porque ela estava a passar por uma cirurgia. O pós-operatório de Darlie correu muito bem e uma semana depois, ela, que já tinha tido alta hospitalar, também teve uma atitude que muitos consideraram desconcertante. Além das amostras criminais colhidas pela casa, foram colhidas amostras de referência de cada um dos membros da família. E através destas, o Laboratório de Genética Forense extraiu o DNA e obteve o perfil genético de cada um dos indivíduos, nomeadamente do pai, Darren, da mãe, Darlie, das vítimas de 5 e 6 anos, Devon e Damon, e do bebê, Drake. Esses perfis seriam utilizados para comparação, para determinar a origem das amostras criminais coletadas na cena, na tentativa de encontrar uma amostra que não apresentasse uma correspondência com nenhum dos membros da família, o que indicaria que aquela amostra era proveniente do invasor. Poucos dias após a fatídica noite, o Laboratório de Genética Forense emitiu um relatório acerca da análise do sangue encontrado na meia que estava num beco próximo da casa dos Routier. Daquela amostra biológica foi extraído DNA e a partir desse DNA foi obtido um perfil genético de mistura, indicando que aquela amostra era proveniente de 2 indivíduos do sexo masculino. Os investigadores tiveram esperanças de que um dos contribuintes daquela mistura fosse o indivíduo de identidade desconhecida que invadiu a casa dos Routier. Quando foi realizada uma comparação com os perfis genéticos dos membros da família, esta indicou que ali, naquela meia, estava depositado o material genético de Devon e de Damon. Foram utilizados cães farejadores na tentativa de rastrear o caminho que o intruso tinha percorrido após deixar a meia ali no beco. Mas os cães não avançaram além do local onde a meia tinha sido encontrada. Os investigadores então se questionaram por que um intruso levaria uma meia com o sangue das vítimas até um beco e deixaria dentro da casa a arma do crime. E com o avançar da investigação, a polícia encontrou outras inconsistências. Darlie disse que perseguiu o intruso pela cozinha e que ele derrubou uma taça de vinho que se quebrou, mas pedaços de vidro estavam por cima das gotas de sangue que estavam no chão. E além disso, não foram encontrados cortes nos pés de Darlie. Se ela realmente tivesse perseguido o intruso pela cozinha e este tivesse derrubado uma taça de vinho, seria esperado que os pedaços de vidro ficassem debaixo das gotas de sangue, já que o sangue
teria sido derrubado depois do incidente com a taça. No entanto, a disposição encontrada, com os pedaços de vidro por cima das manchas, sugeria uma sequência de eventos diferente da descrita por Darlie. Além disso, a ausência de cortes em seus pés levantava questionamentos sobre a sua versão dos acontecimentos, uma vez que seria razoável supor que ela teria pisado nos cacos de vidro enquanto perseguia o suposto intruso. Essas inconsistências foram consideradas pela polícia como elementos que comprometiam a credibilidade do relato dado por Darlie. Mas esse fato era até que aceitável, visto que ela tinha acabado de passar por uma situação traumática e podia apenas estar confusa em relação à ordem dos acontecimentos. Mas as inconsistências não pararam por aí. Na cozinha foi encontrado um aspirador de pó tombado e debaixo deste havia respingos de sangue. E no chão, sobre o fluido, havia uma marca da roda do aspirador. Essa evidência indicava que, além de Darlie ter corrido pela cozinha antes da taça ter sido quebrada, ela também tinha estado ali antes do aspirador de pó cair. E no cabo do aspirador havia também uma mancha de sangue. Testes de DNA revelaram que aquele material era proveniente de Darlie, e uma análise do padrão e da forma da mancha indicaram que tal fluido tinha sido pingado no cabo do aspirador de pó com um ângulo de 80 graus, como se Darlie estivesse se inclinando sobre o aspirador. Assim sendo, o padrão não era consistente, com Darlie correndo ali pela cozinha à volta do aspirador, como ela tinha dito à polícia. Ou Darlie estava enganada sobre a ordem dos eventos ocorridos ali na cozinha, ou ela sabia muito mais do que estava contando à polícia. E ainda sobre a análise dos padrões das manchas, agora das encontradas no chão, foi verificado que as gotas encontradas no chão da cozinha tinham uma forma circular, o que significa que foram depositadas por alguém que estava parado ou andando muito devagar. E Darlie disse que foi ferida no sofá e, enquanto sangrava, correu pela cozinha atrás de seu agressor. Mas correr teria produzido manchas não com uma forma circular, mas sim mais elíptica e geralmente com uma cauda indicando o caminho e a direção da pessoa correndo. E Darlie também disse à polícia que o intruso deixou a faca cair no chão da cozinha, mas os especialistas forenses não encontraram evidências disso. Se a faca tivesse caído no chão da cozinha, lá teria sido encontrada uma marca consistente com a de uma faca caindo, seja de ponta, de lado ou até mesmo sobre o seu cabo. Mas nada disso foi encontrado. E a gravação da ligação que Darlie fez para o número de emergência foi cuidadosamente analisada por um especialista forense em áudio. Ele isolou a voz de Darlie, eliminando todo o ruído de fundo. E o seu parecer sobre o áudio foi que, durante a ligação, Darlie deslocou-se entre pelo menos 3 cômodos diferentes da casa de forma muito rápida, e ela não permaneceu em nenhum deles durante uma quantidade de tempo significativa. E a pergunta é, por que ela estaria correndo pela casa? Os analistas forenses usaram luminol para investigar possíveis vestígios de sangue na cozinha dos Routier. A olho nu, era possível ver pegadas em frente à pia, e tais pegadas foram identificadas como sendo de Darlie. E no armário debaixo da pia havia manchas de sangue que eram visíveis. E com o uso do luminol, foi possível ver que mais sangue havia sido limpo antes dos policiais chegarem. Tais evidências na frente da pia indicavam que alguém que estava ferido tinha ficado em frente à pia por um período de tempo significativo e sem se mover. Apenas 8 dias após os assassinatos,
fatos, os Routier celebraram no cemitério o que seria o 7º aniversário de Devon. E eles convidaram uma equipe de televisão local para fazer uma reportagem sobre a cerimônia. O promotor do distrito assistiu à celebração na televisão. Ele afirmou que estava simplesmente enojado com o que viu. Tinha se passado apenas uma semana desde a perda dos meninos e lá estavam eles fazendo uma festa de aniversário completa em cima da sepultura. E no dia seguinte, o Laboratório de Genética Forense emitiu os relatórios periciais das análises das manchas encontradas na frente da pia. O perfil genético obtido através daquelas amostras apresentou uma correspondência com o perfil obtido através de amostras de referência fornecidas por Darlie Routier. Os investigadores suspeitaram que Darlie deixou em frente à pia aqueles respingos enquanto cortava o seu pescoço e também o seu braço direito. A essa altura, os investigadores acreditavam que a história contada por Darlie era uma invenção e que ninguém tinha invadido a casa dos Routier naquela noite. E no carpete da sala foi encontrada uma impressão incomum, o contorno distintivo que condizia perfeitamente a faca que Darlie afirmou ter apanhado no chão da cozinha. E tal impressão trouxe informações reveladoras. O contorno perto da ponta da lâmina disse aos especialistas forenses algo importante sobre a pessoa que estava segurando a faca. Uma maneira de se obter aquele tipo de impressão seria se a pessoa que estivesse segurando aquele objeto estivesse sangrando continuamente, com o objeto em sua mão apontando para baixo. Então, se a pessoa em questão tivesse um ferimento em seu braço, o sangue fluiria por este e, eventualmente, passaria pela mão e depois pela lâmina. E essa condição em específico produziria a marca muito espessa encontrada na impressão que o objeto fez no carpete. A genética forense entrou aqui mais uma vez em cena. E a partir das amostras recolhidas da faca, foi possível identificar o perfil genético de 2 indivíduos, sendo que um deles era do sexo feminino e o outro masculino. Através de uma comparação com as amostras de referência dos Routier, determinou-se que o material ali presente era proveniente de Darlie e de Damon. Mas como mencionado, Darlie disse que sim, tinha pego na faca, mas ela disse que esta estava no chão da cozinha e em nenhum momento ela afirmou tê-la levado até a sala. E quem quer que estivesse segurando aquela faca, na sala estava sangrando. E não foi encontrado o DNA de mais ninguém naquela casa, a não ser dos membros da família Routier. E coincidentemente, Darlie tinha um ferimento em seu braço direito. Nessa altura, a polícia estava realmente convencida de que não havia intruso nenhum. E as evidências não paravam de surgir. No Instituto de Ciências Forenses do Condado de Dallas, os especialistas encontraram mais uma evidência que apontava para a hipótese de que o que aconteceu na casa dos Routier tinha sido um trabalho interno. Em uma das facas de serra que estava na cozinha, foi encontrada uma haste de fibra de vidro e uma pequena quantidade de pó de borracha. E a tela cortada na garagem dos Routier era feita de policloreto de vinila, também conhecido como PVC. E o núcleo desse material era composto por hastes de fibra de vidro. E a haste de fibra de vidro encontrada na faca de serra da casa dos Routier era microscopicamente semelhante às hastes de fibra de vidro da tela da janela. Dentro da casa não foi encontrada nenhuma outra fonte de fibra de vidro que tivesse uma composição similar a essa. Portanto, uma possível conclusão é que a faca de serra dos Routier foi utilizada para cortar a tela da janela. E assim sendo, ela não foi cortada por um intruso que estava do lado de fora. Para a versão dos fatos dada por Darlie ser verdadeira,
O invasor tinha que vir de fora da residência, entrar na casa, pegar uma faca de serra, então voltar para fora, cortar a tela da janela, tornar a entrar por ali, caminhar pela casa toda escura e seguir em direção à sala de televisão. Todos esses passos eram completamente desnecessários para o cometimento de qualquer tipo de delito, a menos que alguém estivesse tentando fazer a cena parecer algo que de fato ela não era. E na camisola de Darlie foram encontrados respingos de sangue na área de trás do seu ombro direito. Alguns desses respingos apresentavam uma direção consistente com o movimento de um item ensanguentado. E os respingos estavam apontando para cima, consistentes com o movimento de um objeto ensanguentado na mão direita de Darlie. As evidências forenses contavam uma história assustadora e bastante diferente daquela que Darlie contou à polícia. E testes de DNA realizados nas manchas presentes na camisola de Darlie revelaram que aquele material pertencia aos dois meninos. Com todas essas evidências forenses, Darlie Routier, então com 26 anos de idade, foi acusada de ter tirado a vida de seus filhos. Esta noite, aproximadamente às 10h20, os investigadores do Departamento de Polícia de Rowlett prenderam Darlie Routier. Nós acreditamos que o indivíduo branco descrito por ela como o invasor de sua casa e responsável por tirar a vida de seus filhos nunca existiu. Nós também acreditamos que os seus ferimentos foram auto-infligidos. O caso de Darlie Routier aconteceu poucos meses depois do caso de Susan Smith. Eu imploro para que quem quer que esteja com meus filhos, que ele, por favor, os traga de volta para casa. Susan Smith, moradora da Carolina do Norte, disse à polícia que um homem negro roubou o seu carro e fugiu levando consigo os seus 2 filhos, Michael e Alex. Após uma mobilização gigantesca da força policial e comoção nacional, 9 dias depois, todos descobriram que tinham sido enganados. Susan admitiu ter levado seu carro até um lago, onde ela o afundou. Michael e Alex estavam presos com cintos de segurança. Susan Smith foi presa e será acusada de ter tirado a vida de seus 2 filhos. O caso de Susan chocou o país e 10 meses depois, todos se perguntavam: seria Darlie Routier a Susan Smith do Texas? Os promotores defenderam a teoria de que Darlie agiu de forma premeditada, encorajando os meninos a dormirem com ela naquela noite na sala de televisão. Em algum momento, após as 2 da manhã, Darlie pegou uma faca de serra da cozinha, caminhou até a garagem e cortou a tela da janela. A seguir, ela, sem lavar a faca, voltou a guardá-la no suporte, o que permitiu que o resíduo de fibra de vidro fosse posteriormente encontrado pelos cientistas forenses. Dali, do mesmo suporte, ela tirou a maior de todas as facas presentes na casa e usou-a para realizar os seus atos premeditados. Os respingos de sangue encontrados na parte de trás de sua camisola colocavam o objeto em sua mão direita. Especula-se que Darlie tenha retirado a sua roupa interior para sugerir a possibilidade de um crime de natureza sexual. Em pé, em frente à pia da cozinha, Darlie virou o objeto contra si mesma, ferindo seu pescoço e o seu braço direito. A impressão do objeto no tapete foi causada pelo fluido proveniente da ferida presente no braço direito de Darlie. A análise de áudio da chamada para o número de emergência revelou que Darlie estava se movendo rapidamente entre os cômodos, possivelmente revirando coisas, encenando a cena do crime
e limpando algumas das evidências. O advogado de Darlie, Doug Mulder, um dos advogados de defesa criminal mais proeminentes e carismáticos de Dallas, perguntou aos jurados se eles realmente acreditavam que uma mãe amorosa poderia, em uma simples noite de verão, preparar pipoca para os seus filhos, assistir a um filme com eles e depois, de repente, perder o controle e se transformar em uma pessoa que empunha uma faca. A defesa de Darlie disse que desde o início, os investigadores do caso estavam crentes de que ela era culpada, pois eles estavam influenciados pelo caso de Susan Smith. E tal convicção fez com que eles conduzissem a investigação de forma tendenciosa. Um psiquiatra que entrevistou Darlie por 14 horas após a sua prisão disse que ela estava dizendo a verdade sobre os ataques e que sua perda de memória sobre certos detalhes daquela noite era resultado de uma amnésia traumática, que pode ocorrer após eventos emocionalmente avassaladores. Um prestigiado médico testemunhou que os ferimentos de Darlie não eram de forma alguma consistentes com ferimentos auto-infligidos. E ele disse que o corte em sua garganta, em particular, dificilmente era superficial, como alegavam os promotores. O advogado de defesa de Darlie apresentou registros feitos pelas enfermeiras do hospital, que diziam que Darlie estava chorosa, assustada, visivelmente perturbada e muito emotiva na noite em que foi internada. Finalmente, chegou a hora da própria Darlie se pronunciar. Ela sentou-se no banco dos réus e explicou que esteve em pé na pia da cozinha para molhar toalhas e colocá-las nos ferimentos de seus filhos. E ela completou dizendo que a festa de aniversário que ela organizou no cemitério era uma forma sincera de desejar um feliz aniversário para Devon, que ela esperava estar assistindo do céu. No entanto, Darlie não foi uma testemunha persuasiva. Ela chorava em momentos estranhos e ficava na defensiva quando ouvia as perguntas do advogado de acusação, que a criticava pelo que ele chamava de amnésia seletiva, considerando que ela só não se lembrava das partes que lhe eram convenientes. Um dos peritos testemunhas da acusação defendeu vivamente a teoria de que Darlie era culpada. O júri então saiu para deliberar. Segundo relatos, eles assistiram ao vídeo da festa de aniversário 7 vezes, mas talvez o advogado de defesa de Darlie tenha cometido um erro quando não exibiu um vídeo que tinha sido feito secretamente pela polícia, no qual era possível ver Darlie chorando aos prantos sobre as sepulturas de seus filhos. Mas mesmo assim, é difícil ver como um júri superaria a imagem cuidadosamente trabalhada de Darlie, como uma loira platinada, mentalmente desequilibrada e mascadora de chiclete, que parecia estar indiferente em relação aos assassinatos de seus filhos. O júri voltou com o veredito e Darlie Routier foi considerada culpada de assassinato em primeiro grau e condenada à pena capital. Ela foi acusada apenas em relação a Damon. Isso foi uma estratégia utilizada pelos procuradores, que decidiram não trabalhar os dois casos dos dois meninos em conjunto, pois se Darlie não recebesse uma pena que eles consideravam como sendo adequada, eles abririam então outro processo, onde seria realizado um novo julgamento com um novo júri. A acusação acredita que as crianças estavam no caminho de Darlie e os acontecimentos daquela noite foram a culminação de uma combinação de fatores. Não teve nada a ver com dinheiro, teve a ver com os múltiplos nascimentos, com uma responsabilidade total de mãe e o fato de Darren não ajudar a cuidar das crianças. Mas tudo aquilo era uma ilusão. Darren Routier negou o envolvimento e nenhuma acusação foi feita contra ele. Em 2011, Darren e Darlie divorciaram-se.
Atualmente, Darlie está no corredor da morte, aguardando sua execução. Darlie continua insistindo em sua inocência e afirma que na noite de 6 de junho de 1996, sua casa foi invadida por um homem desconhecido. Mas esse caso tem muitas controvérsias e, posteriormente, os advogados de defesa de Darlie afirmaram que novas evidências comprovavam a sua inocência. Eles afirmaram que, através de uma análise recentemente conduzida, tinha sido determinado que uma impressão digital ensanguentada, encontrada em uma mesa de vidro na sala dos Routier, não corresponde, como os promotores tinham alegado anteriormente, a nenhum dos meninos. A impressão digital também não corresponde a Darlie, Darren ou qualquer um dos policiais ou socorristas que estiveram na casa naquela noite. Eles afirmam que, quase certamente, aquela impressão pertence a um adulto não identificado, reforçando assim a teoria da defesa de que alguém invadiu a casa. Mas a informação mais surpreendente, uma que não tinha sido revelada até pouco tempo atrás, pode muito bem responder à pergunta mais desconcertante sobre o caso. Por que alguém iria aparecer em um bairro tão agradável e seguro, olhar uma casa em uma rua bem iluminada, entrar pela janela da garagem a poucos metros de uma casinha de cachorro, andar pela casa escura, pegar em uma faca da cozinha e depois realizar todas aquelas atrocidades? Embora vários vizinhos tenham dito à polícia que tinham notado um carro preto circulando lentamente pelo bairro dias antes do ocorrido, um dos vizinhos chegou até mesmo a afirmar que viu o carro parado perto da casa dos Routier. Os investigadores do caso não acreditavam que Darlie e seus filhos tenham sido alvo de um ataque aleatório, cometido por um estranho. E eles também não foram capazes de encontrar ninguém que tivesse motivo para prejudicá-los. No entanto, de acordo com um investigador particular que está trabalhando para o advogado de defesa de Darlie, o pai de família, Darren Routier, admitiu no ano passado que, na primavera de 1996, quando seu negócio estava em apuros e ele devia $22 mil, ele perguntou ao padrasto de Darlie se ele conhecia alguém que fosse capaz de invadir a sua casa como parte de um esquema de fraude de seguro. Uma vez que itens de valor tivessem sido roubados, Darren os recuperaria, pagando com os lucros da sua reivindicação de seguro. Inicialmente, quando Darren foi confrontado com tal afirmação, ele negou. Mas ao ser confrontado com os transcritos dos depoimentos que ele deu sob juramento, ele confessou que havia, de fato, conversado com o padrasto de Darlie sobre fingir um roubo. Esses transcritos não foram apresentados ao júri. Quando questionado se ele tinha discutido o plano com mais alguém, incluindo alguns ladrões de carros conhecidos na cidade, Darren foi hesitante, dizendo: existe a possibilidade de que eu tenha dito a mesma coisa em conversa com pessoas no meu trabalho. Eu não me lembro do que eu disse, mas há sim uma grande possibilidade de que isso estivesse na minha mente e em conversa eu posso ter dito isso. E você, qual é a sua opinião? Você acha que Darlie realmente é culpada? Acha que ela não sabia de nada e também foi uma vítima dos eventos acontecidos naquela noite? Eu quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários.
Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, obviamente não da história em si, mas sim da forma como eu apresentei os fatos. Caso tenha gostado, peço que suporte o meu trabalho, deixando aqui o seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com pelo menos um amigo que você acha que também vai se interessar pelo assunto. Considere se tornar um membro do canal para ter acesso antecipado a todo o conteúdo, além de diversas outras vantagens. Para você que chegou até aqui no fim do vídeo, eu deixo meu mais sincero agradecimento. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima.